Nós vimos no dia de ontem que Daniel, ele foi até o anjo que estava ao lado do trono de Deus, quando o trono de Deus foi estabelecido para trazer julgamento, juízo. Porque Daniel teve aquelas visões a respeito do futuro e ele ficou angustiado, perturbado, principalmente com o quarto animal, aquele quarto e terrível animal que ele viu. E ele gostaria de saber mais, de ter o entendimento do que aquilo significava. E também dos 10 chifres, do pequeno chifre que, apesar de pequeno, ele era poderoso, derrubou 3 chifres maiores, e que nós vimos ontem, esse pequeno chifre falava com insolência. Então Daniel, ele estava pedindo ao anjo esta orientação, essa explicação, e é isso que nós vamos ver hoje. Hoje é sábado, dia 23 de novembro. Eu quero saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidá-los a abrir a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 7, verso de número 21. Enquanto você encontra, nós vamos primeiro orar como sempre fazemos. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos dê um coração ensinável como uma boa terra, onde a tua palavra ali lançada produz frutos. Pedimos o entendimento e a compreensão da tua palavra. E que o Senhor também nos perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar a falar agora de um período que muitos conhecem como tribulação. Como você sabe, é um resumo, porque o capítulo 7 é um resumo, mas depois nós vamos ver com mais detalhes no capítulo 9, por exemplo. Amém? Aqui no versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: Eis que eu olhava e que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Primeiro nós precisamos entender, isso vai ficando cada vez mais claro, esse pequeno chifre é o anticristo. E ele tem este poder todo e faz guerra contra os santos. Quem são os santos? Os filhos de Deus, os cristãos. E prevalece contra eles porque ele vem no poder de Satanás e que foi permitido a ele fazer isso. Então ele vai trazer um período de muita perseguição, de muita hostilidade. Nós percebemos nesse texto o caráter militar desse pequeno chifre, que é idêntico ao que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo de número 13, em que essa besta da visão de Daniel e que também nós encontramos em Apocalipse 13, ele tem sucesso por 42 meses, que são 3 anos e meio. Que nós vamos falar mais sobre isso também, principalmente no capítulo 9, onde nós falamos da última semana de Daniel, que é um período de 7 anos divididos em 2 partes, os 3 anos e meio iniciais e o pior, que é a grande tribulação nos 3 anos e meio finais. Amém? É um período, então, de perseguição aos cristãos, principalmente em Israel, e ali nós vemos essa relação clara dessa besta de Daniel, com aquela besta que surge do mar e persegue a igreja que está lá no livro de Apocalipse. No versículo de número 22, até que veio o ancião de dias. Nós vemos então que este pequeno chifre, ele fazia guerra contra os santos e prevalecia até que veio Deus, o ancião de dias, por ordem nas coisas. Amém? Glória a Deus por isso. E fez justiça aos santos do Altíssimo. Fez justiça aos santos do Altíssimo. Então Deus sempre é a nossa justiça. E veio o tempo em que os santos possuíram a terra. Versículo de número 23, daí eu vou explicar os 2 versículos de uma vez só. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. Ele será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos anteriores, seja o da Babilônia, seja o Medo-Persa, seja o grego ou o Império Romano. Ele vai ser diferente e devorará toda a terra, porque olha o que esse reino vai fazer. Ele vai devorar toda a terra, ele vai pisar aos pés e fará em pedaços. Então nós estamos falando aqui da segunda vinda de Cristo, quando o Senhor vai entregar todos os reinos ao domínio do Senhor Jesus. E os seus santos vão dominar com ele, vão reinar com ele. Aqui nós vemos que há um castigo, quando então surge o Senhor trazendo então o julgamento, né, a justiça aos santos. E ali então há o castigo do anticristo, de Satanás, porque Satanás é aquele que concede o poder ao anticristo para ele fazer o que ele estava fazendo. E também aos não salvos. Todos
serão ali, receberão o castigo. Eles vão ser destruídos, eles vão ficar aguardando em punição, veja, em punição, até o grande final, que acontecerá na ressurreição dos mortos, aonde nós temos o julgamento do trono branco. E isso acontece, eu quero situar você nesses dois eventos. O primeiro, este trono de Deus que é estabelecido e todos os reinos são entregues a Jesus, ele acontece na segunda vinda de Cristo. A partir da segunda vinda de Cristo é inaugurado o milênio, que são 1000 anos aonde Jesus vai reinar sobre a terra. No final desses 1000 anos, escute isso, Satanás ele é solto. Muitos vão seguir Satanás, acredite. Muitos, a Bíblia fala sobre isso, seguirão a Satanás. E então vem o juízo final, aonde então há o julgamento do trono branco, aonde então nós temos ali, falamos sobre isso, eu não lembro se foi ontem ou anteontem, aonde então são abertos os livros, porque todos ali receberão a punição de acordo com aquilo que pensaram, falaram e agiram. E então nós temos, amém, um novo tempo a partir do final do milênio, que nós não vamos entrar em detalhes agora, final desses 1000 anos. Então, amados, a terra, amados, ela vai ser pisada por esse pequeno chifre. A terra vai ser contaminada por esse pequeno chifre. Como diz aqui, pisará a terra e fará em pedaços. E no versículo de número 24, diz assim a palavra, os 10 chifres, olha agora a explicação também do anjo, que começou já no versículo de número 23, quando ele disse que o quarto animal seria um quarto reino na terra, diferente de todos os outros, e ele continua no versículo 24 dizendo, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Veja, são 10 reis que se levantarão daquele reino, ou seja, era um reino, e deste reino se levantarão 10 reis, desculpe. Nesse trecho há algumas interpretações, eu vou falar para você duas, que são as mais conhecidas. A primeira, que este quarto animal é Roma, aonde você precisa lembrar que a imagem da estátua de Nabucodonosor, os seus pés eles eram feitos de barro com fragmentos de ferro. Ferro fazia parte das pernas da estátua, aonde Roma, o Império Romano, representava as pernas da estátua de Nabucodonosor, que eram de ferro, e os seus pés era barro com fragmentos daquele reino. Por isso que nós lemos aqui que daquele reino vai se levantar, do mesmo reino se levantarão 10 reis, que são os fragmentos que vieram daquele reino, daquele império romano que havia existido. Amém? Então, a outra explicação, que seria a volta completa do Império Romano, tá bom? E ele diz aqui, e depois dele se levantará outro, desculpe, estou aqui pulei uma parte, né? Devorará toda a terra. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro. Então veja, há o Império Romano, deste império vão se levantar 10 reis, e ainda nesses 10 reis vai se levantar outro. Quem é esse outro? O pequeno chifre, que é o anticristo, vindo do poder de Satanás, para perseguir os cristãos, para pisar a terra, para destruir tudo, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Olha os 3 chifres que caíram quando surgiu o pequeno chifre. E o que diz a palavra no versículo 25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, ou seja, perseguirá, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Isso significa o quê? 3 anos e meio. Nós estamos falando aqui do período chamado de Grande Tribulação, que é a segunda parte desses 7 anos da última semana de Daniel, da semana de número 70, que nós vamos falar mais sobre ela no capítulo de número 9. Mas o que nós vemos aqui, amados? Nós vemos aqui que esse outro representa o pequeno chifre, que ele vai se levantar no auge do governo mundial. E que esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é a precisão da palavra de Deus, que desses 7 anos finais, 3 anos, os 3 anos e meio finais deste período, serão tempos de angústia, de perseguição e muito difíceis. Mas que no final desse período, nós temos a segunda vinda de Cristo, aonde então ele traz juízo e julgamento sobre o anticristo, sobre Satanás, como nós falamos aqui. Amém? Lembra da visão de Nabucodonosor, de uma pedra que era cortada sem ajuda das mãos e atingia estes pés de barro e ferro e destruía aquela estátua, e ela era destruída como a palha ao vento, é o que diz a palavra de Deus? Esta pedra cortada sem ajuda das mãos é o Senhor Jesus, que na sua segunda vinda vai destruir este império do anticristo, que está tentando destruir todos os santos, perseguir todos, enfim, esse tempo de angústia vai se encerrar. Versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal. Veja, depois desses 3 anos e meio finais, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Amém? Aleluia. O reino, então, é claro aqui a palavra, né? Não carece nem de explicação, que no final desses 7 anos, principalmente desses 3 anos e meio finais, que é o período mais difícil, da grande tribulação, de muita perseguição, vai se assentar o tribunal para tirar do anticristo o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E no versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem são? Eu e você, nós. Nós receberemos o domínio, o reino e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, toda a terra. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém? Vimos hoje o final do capítulo 7 de Daniel. Você depois pode dar uma lida de novo, pode ouvir, né, todas as explicações do capítulo 7. Amanhã nós entramos no 8, vamos depois para o 9, onde vamos falar muito das 70 semanas de Daniel, vamos falar bem mais, vamos falar com detalhe, vamos falar da precisão, amados, da precisão dessa profecia. Você vai ficar, assim, surpreso com essa precisão. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e glória. E pedimos que o Senhor continue nos dando entendimento da tua palavra. Abençoa cada família aqui representada, com paz, com saúde, com proteção. Derrama da tua bênção, Senhor, sobre os lares. Dá ordem aos teus anjos para estarem guardando e protegendo a cada um, livrando de todo mal, livrando do homem perverso, da violência, em nome de Jesus Cristo. Cobre as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus. E dá, Senhor, ordem aos teus anjos a nosso respeito. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Daqui a pouco o devocional com a pastora Ana. Amanhã nós temos também, de manhã já vamos começar o capítulo 8, amanhã no domingo, depois devocional com a pastora Ana, às 7 horas e às 19 horas, o culto de celebração ao Senhor, que você é o nosso convidado. Deus te abençoe, um grande abraço a todos. Você pode dar, por gentileza, like, também compartilhar com aqueles que você conhece e colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.